Prezados e muito queridos irmãos, que a graça do Senhor Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. É um privilégio e é uma alegria estarmos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 5 da nossa revista dos jovens, cujo título é Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Temos chegado aí à lição de número 5, hoje dia 3 de maio de 2020. O título da nossa lição de hoje é Confirmando o Concerto, confirmando a aliança, confirmando o pacto. Hoje esta lição vai falar um pouquinho da nossa aliança, do nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Nosso texto do dia hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese diz assim: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Então hoje nós teremos a oportunidade de estar falando sobre aliança, sobre concerto, sobre pacto. Este tema é bastante relevante nas Escrituras, é um tema também que tenho estudado nos meus estudos pessoais, tenho feito pesquisas em relação à teologia bíblica, ao reino de Deus e à aliança. Então é um tema muito vasto, um tema que percorre toda a Escritura, começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse. É uma riqueza insondável esse tema. Mas hoje reservamos esse tempo para estudarmos ele no livro de Josué. Então, aliança é o grande tema e o grande assunto que nós vamos estar estudando no dia de hoje. Antes de adentrarmos mais minuciosamente na lição, devemos lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não é inscrito, você deve fazê-lo imediatamente, porque não é só neste período de coronavírus que nós estaremos alimentando o nosso canal e postando vídeos. Nós, depois que as atividades das igrejas voltarem ao normal, ainda assim nós vamos estar postando vídeos, colocando conteúdos das mais variadas formas, para que os irmãos estejam sempre conectados em qualquer lugar que os irmãos estiverem. Lógico que, como forma de suprir os trabalhos da igreja que não estão acontecendo, este primeiro momento nós estamos postando os cultos, escola dominical, mas outros conteúdos de outras formas também virão. Então nos siga também no Instagram e também no Facebook e o nosso canal no YouTube, ADI Setor São Luís. ADI Setor São Luís. Mesmo quem não é da igreja local do Jardim São Luís deve se inscrever, porque este não é apenas um canal da igreja local, mas sim de todo o setor. Então, certamente você será abençoado pelos futuros conteúdos. Adentrando na lição, o nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 5, e o verso 2 ao verso 12. Este capítulo 5 de Josué nós vamos estar estudando em duas ocasiões, na lição de hoje e na lição de domingo que vem. Hoje, Josué, capítulo 5, verso do 2 ao 12, diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto,
pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação dos homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra no ano antecedente, e a outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o manar no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém. Tendo lido esse texto, façamos uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo nós queremos Te glorificar por mais um dia a qual o Senhor nos concede da Sua graça em estarmos na Sua casa, para poder explanarmos esta lição, para podermos levar aos Seus filhos que estão em casa um bom conteúdo da Tua Palavra. Senhor, nos abençoe, nos dê graça da Sua parte, enchendo-nos com Teu Espírito e dando-nos da Tua bênção. Senhor, capacita-nos com a Tua unção e que os Teus filhos, Senhor, também sejam capacitados a absorverem o conteúdo da Sua Escritura. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar esta lição, cujo tema é conserto, confirmando o conserto. Quando nós falamos de conserto, nós estamos falando aqui de uma aliança, de um pacto. Nós estamos falando aqui de uma relação estreita, íntima, entre o nosso Deus e entre o povo hebreu, ou o povo que se tornaria o povo de Israel. Lembrando que até aqui o povo não é o povo de Israel, esse povo é chamado de povo hebreu. Depois que eles conquistam a terra, eles são chamados aí sim de povo de Israel, ou israelitas. E depois, isso mais para frente, quando eles são mandados para o cativeiro e retornam da Babilônia, aí sim aquele remanescente que sobra é chamado de judeu. Mas agora nós estamos falando do povo hebreu. E este povo hebreu, ele tinha um relacionamento firmado com o Senhor Deus. Este relacionamento firmado era firmado com a pessoa de Abraão. Abraão era o patriarca de toda aquela nação. Ele era a semente que deu origem a toda esta nação. Então esse patriarca chamado Abraão recebeu da parte de Deus uma aliança e estabeleceu com o seu Deus uma aliança. E agora a aliança que Deus tinha feito com Abraão era honrada pelo Senhor para com os descendentes de Abraão, que era o povo hebreu. Então o povo hebreu também deveria honrar a aliança que eles tinham feito, ou melhor, que Deus tinha feito com o pai deles, Abraão. Esse tema da aliança é o tema que guia o capítulo 5 de Josué. Deus queria que o seu povo fosse lembrado pela aliança que mantém com o seu Deus. Por isso o Senhor estabeleceu um pacto que deveria ser honrado durante todas as gerações. O pacto foi feito com Abraão, a aliança foi feita primeiramente com Abraão. Mas não adiantaria nada Deus fazer uma aliança com Abraão, sendo que as outras gerações não cumpririam este pacto. O que Deus estava requerendo daquele povo era que eles cumprissem a sua parte na aliança.
A aliança é uma junção, né? Uma via de mão dupla, né? em que Deus vem e o povo também vem se encontrar para fazer uma junção, para fazer uma força conjunta em prol de alguma coisa. Lógico que quando se estabelece uma aliança, você tem partes a cumprir e partes a receber. Deus tinha partes a cumprir e a receber, o povo também tinha partes a cumprir e receber. E Deus estava honrando a sua parte na aliança. Agora ele requeria do povo honrar a sua parte. Então é isso que a nossa lição vai tratar no dia de hoje. Aliança. E aí, falando nisso, meus irmãos, como anda a sua aliança com Deus? Como é que anda o seu concerto com Deus? Como é que anda o seu pacto? Nós vivemos debaixo do pacto a qual foi executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós sabemos que este pacto, ele nos leva a um lugar além. Mas para isso, até que nós chegamos lá, estamos aqui nesta terra, perseverando até o último dia nosso aqui neste lugar. Como é que está o seu pacto? Como é que está a sua aliança? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor Deus? Eu tenho certeza que Ele tem cumprido a sua parte na aliança. Mas e nós? Será que nós temos cumprido a nossa parte na aliança com o nosso Deus? Muito bem, vamos ver o que Israel falou, ou Israel fez naquela época, né? Ou melhor, o povo hebreu. O primeiro ponto diz assim: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O subtópico 1 diz assim: a aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão, meus irmãos, ela era feita pelos homens como uma resposta à aliança ou pacto. Quando eu falo aliança e pacto, é a mesma raiz, a mesma palavra. Como é que a resposta daqueles homens estava em relação ao pacto que Deus tinha feito com Abraão? A circuncisão consistia neste pacto. A primordial vista ou a primordial leitura do pacto era vista na circuncisão. A circuncisão era o fator que identificava uma pessoa fazer parte do pacto ou não, uma pessoa fazer parte da aliança ou não. Aquelas nações, ou melhor, várias nações praticavam a circuncisão como alguma identificação de alguma aliança com algum Deus. Mas somente o povo de Israel praticava a aliança quando a criança nascia, ao 8º dia. Muitas outras nações praticavam a circuncisão, mas somente quando a criança era um adolescente. Mas no caso do povo hebreu, Deus estabeleceu a Abraão que deveria ser feito ao 8º dia de nascimento. Toda criança ao 8º dia deveria passar pela circuncisão. No que consistia a circuncisão? Somente o membro masculino da família deveria passar pela circuncisão, porque a circuncisão era feita exatamente no membro ou no órgão sexual masculino. Ali era feita uma marca com a faca, era feito um corte com a faca no membro sexual masculino, para que aquele homem se lembrasse de que ele foi incluído na aliança de Abraão. Somente assim a pessoa poderia fazer parte desta aliança. A circuncisão era uma marca, meus irmãos, que validava o relacionamento entre Deus e aquele homem. Era a validade da promessa de Deus em relação à sua aliança. Tanto que era necessário que todo homem passasse por este processo. Se por um acaso houvesse alguém que não pudesse passar por este processo, ele corria o risco de perder, meus irmãos, a
a salvação dele, ou seja, corria o risco dele perder a sua aliança com Deus. Isso é colocado lá em Gênesis capítulo 17, já quando Deus institui a Abraão. Gênesis 17, versículo 14, diz assim: e o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. Aqui eu estou lendo na Bíblia King James. Ela tem uma tradução um pouquinho diferente. Mas veja, era necessário que todo homem fosse circuncidado. E aquele que não fosse circuncidado corria o risco de ser cortado da aliança, corria o risco de perder a salvação. Agora veja, havia um problema de quem havia nascido durante a peregrinação no deserto. Aqueles que haviam nascido durante a peregrinação no deserto, ou durante os 40 anos, não tinham mais se circuncidado. Somente aqueles que saíram do Egito que foram circuncidados. Aqueles que nasceram durante a peregrinação não tinham mais essa circuncisão, não tinham mais esta marca. Esta prática deixou de ser exercida pelo povo de Israel. E agora, ao chegar de fronte da terra prometida, ao passar o Jordão e chegar perto de Jericó, a primeira coisa que Deus faz é cobrar para que o lado do povo na aliança pudesse ser honrado e pudesse ser estabelecido com esta marca da circuncisão, pois esta marca era a marca que validaria a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então agora o povo deveria se circuncidar. Entenda o povo aqui como os membros masculinos de todo o grupo. E assim eles poderiam ter na sua própria carne uma marca da aliança. Isso é interessante, meus irmãos, porque Deus ele cobra de nós que nós honremos, que nós sejamos devedores da nossa parte na aliança. O Senhor Deus sempre tem estabelecido a sua aliança na nossa vida. O Senhor Deus sempre tem cumprido a sua parte na aliança. E também o Senhor Deus sempre requer de nós que nós cumpramos a nossa parte. Não existe numa aliança apenas uma parte. Existe sempre duas ou mais. E todas as partes devem ser honradas. Todas as partes de uma aliança devem ser estabelecidas de maneira verídica, verdadeira, honesta. E agora, Deus tinha, entre aspas, suportado aquele povo durante 40 anos sem a marca da aliança. Mas agora, para que aquele povo pudesse herdar a promessa, pudesse herdar a terra, Deus requereu deles esta marca. Isso nos leva ao subtópico de número 3, que diz assim: uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A marca da circuncisão era um requisito tanto para ser um guerreiro como para participar da Páscoa. Não se podia participar deste evento da Páscoa se a pessoa não tivesse esta marca, se a pessoa entenda-se, lógico, o homem, não tivesse este sinal. Em outras palavras, só seria o povo reconhecido de Deus aquele que poderia herdar as bênçãos da aliança, aquele que possuísse a marca da circuncisão. Ou seja, as bênçãos de Deus estavam intimamente atreladas à marca da circuncisão. As bênçãos de Deus viriam somente para um membro legítimo da aliança, aquele que possuísse esta marca. Lógico, nós sabemos, meus irmãos, que o mais importante para Deus não é uma marca física, uma marca na nossa carne, uma marca nos nossos ossos. O mais importante para Deus
é uma marca dentro do nosso coração. Assim como disse Jeremias lá no capítulo 31, que ele disse que escreveria não mais o seu concerto em pedras, mas ele escreveria o seu concerto em nossos corações. É isso que Deus fez com aquele povo. Mas além disso, para além de tudo isso, Deus também colocou uma marca sobre aquele povo, uma marca física, para que ele pudesse olhar e se lembrar que ele era um membro da aliança, que ele era um membro escolhido da parte de Deus, que ele era um povo especial. E nós temos essa marca, meus irmãos. Esta marca que não está na nossa carne, mas esta marca está estabelecida em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado através da morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. A nossa marca é infinitamente mais profunda do que a circuncisão dos hebreus. Inclusive, esta circuncisão ela é comparável ao batismo nas águas, porque o batismo nas águas ele tem uma função ritualística semelhante à circuncisão do Velho Testamento. E agora o nosso batismo é um batismo para confissão de pecados, é um batismo para arrependimento e é um batismo que nos traz uma nova vida, deixando as coisas velhas e prosseguindo para o alvo, pela soberana vocação do Senhor Jesus. A nossa marca é infinitamente mais profunda, é infinitamente mais extensa e é infinitamente mais intensa do que a marca que aqueles homens receberam no Antigo Testamento. Muito bem, sendo assim, passemos ao tópico de número 2, cujo título é um lugar chamado Gilgal. E o subtópico 1, lugar de aliança, baseado nos versículos 8 e 9 do capítulo 5. Gilgal, que foi o lugar onde os hebreus se estabeleceram antes de entrar em Jericó, antes de entrar na terra prometida. Gilgal foi um lugar de renovação espiritual. Esta volta à aliança, esta volta à circuncisão, era uma renovação que Deus estava proporcionando ao povo hebreu. Pensa, meus irmãos, que era uma vergonha muito grande para uma nação do porte da nação hebreia, da qualidade do Deus que eles tinham, passar por uma situação de escravidão no Egito. Como é que uma nação que tinha um Deus tão poderoso, que tinha um Deus tão fiel, uma nação que era tão forte, podia ser escravizada dentro do Egito? Isso é como se fosse uma vergonha, um vexame público muito grande. Naquele dia, quando Deus estava confirmando esta aliança, quando Deus estava fazendo e operando esta renovação, Deus estava tirando de sobre o povo hebreu esta vergonha, o que a Bíblia chama de opróbrio. Opróbrio é uma vergonha, um vexame público passado por alguém ou por uma nação neste caso. Então Deus estava tirando de sobre eles esta marca que o Egito havia deixado sobre eles. É interessante nós fazermos aqui um paralelo entre o povo que saiu do Egito e entre o povo que nasceu no meio dos 40 anos. O povo que saiu do Egito saiu fisicamente, mas os seus corações voltaram lá para o Egito. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e verso 39, que é justamente a leitura do nosso texto do dia. Diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Não foi que eles se tornaram fisicamente, mas os seus corações desejaram voltar para o Egito. Eles achavam melhor estar no Egito do que estar no caminho da terra prometida, por isso que nenhum deles entrou na terra. Todos pereceram durante esses 40 anos no deserto e morreram neste deserto.
Gilgal ganhou este nome, não tinha este nome. Gilgal ganhou este nome porque foi um trocadilho que o povo de Israel fez em relação à aliança. Um trocadilho com a palavra circuncisão ou circuncidar. Gilgal significa círculo e é em Gilgal que Deus estabelece uma aliança inclusive que é um círculo. Então essa palavra Gilgal é sim uma troca de palavras entre aliança, circuncisão e o próprio nome que a estabelece, que significa círculo. Passando ao próximo tópico, diz assim: lugar de exaltação. Deus não somente estava retirando de sobre os hebreus as suas misérias e os seus vexames, pelo que todos haviam passado. Deus estava tirando de sobre eles os seus vários e muitos pecados. Lembra que o Deus do Antigo Testamento era o Deus que visitava o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. E era no meio disso tudo que a aliança fazia sentido. Aqueles que estavam debaixo da aliança de Deus não deveriam de maneira alguma sofrer o peso deste pecado. Aqueles que estavam debaixo da aliança não deveriam sofrer o peso da mão de Deus, mas deveriam passar por tudo isso de maneira íntegra, de maneira fiel, como um povo que tinha um Deus, como um povo que tinha uma promessa e como um povo que tinha uma aliança. Então era necessário, ao aceitar a aliança de Deus, que os hebreus abrissem a porta das bênçãos, abrissem a porta da felicidade, da graça de Deus. Abrir a porta desta aliança era fortificar e era certificar de que as bênçãos de Deus viriam sobre cada um deles, viriam sobre a nação. Lembra que Deus fez uma promessa a esta nação assim que Moisés guiou o povo até a entrada da terra depois dos 40 anos, que se eles obedecessem, as bênçãos de Deus viriam sobre eles, e se eles desobedecessem, as maldições também viriam sobre eles. Mas Deus estabeleceu a sua promessa e eles honraram essa promessa e eles receberam a grande bênção do Senhor. Passando para o próximo tópico, diz assim: lugar de prosperidade. Assim que este povo aceitasse as bênçãos, ou melhor, aceitasse a aliança estabelecida com o Senhor Deus, as bênçãos de Deus seriam imediatas para com eles. Veja uma coisa, aqui foi a última vez que o povo provou o maná, e nós vemos no texto lido que depois do povo ter provado o maná, eles começaram a comer imediatamente do fruto daquela terra, da terra que manava leite e mel. Agora eles não teriam mais a rocha para fazer a água brotar, mas sim Deus daria chuvas constantes para que eles pudessem viver desta água. Veja como as bênçãos de Deus são imediatas a partir de quando estamos debaixo da sua aliança. O povo estava saindo de um quadro extremamente terrível, inóspito, andando no deserto, onde os recursos são poucos, onde os recursos são escassos, e estavam entrando numa terra que manava leite e mel. Eles saem do nada para o tudo de maneira imediata. É assim que nós provamos quão gracioso é o nosso Senhor. É assim que Deus se mostra. Uma hora nós não temos nada, mas Deus naquela hora nos faz ter tudo, porque Deus é o detentor de todo o poder. Lógico que quando nós pensamos em comida e água são os menores, as menores bênçãos que Deus poderia nos dar.
Existem infinitas outras bênçãos que são mais importantes, mais imediatas e maiores do que comida e água. A lei do Senhor escrita no nosso coração deve ser uma prioridade. Nós honrarmos o nosso pacto com o Senhor deve ser uma prioridade. É interessante nós pensarmos no depois, na continuidade do povo hebreu. Nós sabemos que aquele povo, depois que entrou na terra, teve tudo materialmente, mas se esqueceu daquilo que era espiritual. Aquele povo tinha tudo ao seu alcance, mas sem Deus eles não tinham nada. Aquele povo buscou ao Senhor somente enquanto não tinha bênçãos terrenas. Depois que eles conseguiram as bênçãos terrenas, eles se esqueceram de Deus. Fizeram justamente tudo aquilo contrário ao qual o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha, dizendo assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem consumir. Esse povo foi até um determinado ponto e caminhou bem, mas depois eles se esqueceram do Senhor Deus e sofreram as maldições da aliança. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós às vezes, quando obtemos as coisas desta terra, quando a vida na nossa terra começa a ficar muito boa, às vezes nós esquecemos o Senhor nosso Deus e às vezes nós passamos a viver como se não tivéssemos mais esse Deus. Às vezes só buscamos ao Senhor interessado naquilo que Ele pode nos dar, mas nós devemos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Que nós sejamos assim, nós sejamos igual Jesus disse, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, buscando ao Senhor para que nós possamos ajuntar nos céus ricos tesouros. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, caminhemos ao tópico de número 3, a celebração da Páscoa. O subtópico primeiro diz assim: a primeira Páscoa. Na verdade, meus irmãos, essa não era a primeira Páscoa a ser celebrada. Vamos lembrar que a Páscoa nasce quando o povo estava dentro do Egito. Dentro do Egito se nasceu a primeira Páscoa. Ali eles celebraram, na verdade, a primeira Páscoa. E depois que eles saíram do Egito, Deus estabeleceu sobre o povo anualmente comemorar a Páscoa. A Páscoa era um livramento, era um sinal de que Deus livrou o povo, era um sinal de que um inocente morria em lugar de um pecador. No caso, um cordeiro morria em lugar de alguém para que pudesse ser perdoado. E era a primeira Páscoa que o povo iria celebrar depois na entrada da terra. Na verdade, o povo havia celebrado somente 3 Páscoas. Eles celebraram a primeira dentro do Egito, depois que o povo se rebelou contra Deus, depois que eles saíram do Egito. Ou melhor, a primeira Páscoa foi dentro do Egito. A segunda Páscoa, 1 ano depois, quando eles ainda estavam no deserto. E depois que o povo se rebelou contra Deus, Deus os proibiu de celebrar mais a Páscoa. Eles nunca mais celebraram a Páscoa peregrinando pelo deserto. Esta agora era a terceira vez que Deus estava os incumbindo desta tarefa. E aqui, somente agora, que eles poderiam rememorar, fazer esta rememoração do que era celebrar a Páscoa e do que eles haviam passado lá no Egito. O segundo subtópico diz assim: Páscoa, um memorial judaico perpétuo. Como eu disse, nesses 40 anos que o povo passou no Egito, eles só celebraram a Páscoa uma única vez. A primeira sendo ainda no Egito, a segunda no deserto,
Agora era a terceira vez que eles iriam celebrar a Páscoa e dali em diante, de ano em ano, eles deveriam celebrar este evento. Este evento que era não uma festa, não somente um evento, mas era algo específico, algo especial, algo necessário para que eles pudessem reconhecer que eles necessitavam de alguém maior, necessitavam de algo mais poderoso do que eles para os fazer herdar a salvação. Tudo isso, obviamente, vai apontar para o fim da história, ou seja, para a pessoa de Jesus Cristo, a qual efetuou a Páscoa perfeita e a Páscoa perpétua. Se nós olharmos o tópico 3, Páscoa, um símbolo poderoso, nós vamos ver que a Páscoa não era somente um memorial. A Páscoa não tinha uma capacidade somente de olhar para trás, olhar para o Egito, olhar que pelo sangue que estava nos batentes da porta, os primogênitos foram livres, do anjo destruidor. Mas a Páscoa também deveria apontar para o futuro, para o Messias que havia de vir. Obviamente, quando nós falamos isso, é fácil para nós entender, porque todos esses eventos já ocorreram, mas para aquele povo não era tão simples, não era tão fácil. Mas Deus arrumou meios daquele povo crer que o Messias que haveria de vir faria o mesmo trabalho que aquele Cordeiro Pascal fazia em toda a celebração de festa de Páscoa, celebração anual. Assim foi feito no Egito e assim foi feito quando Jesus deu a sua vida para morrer pelos pecados de muitos. Assim, a morte do Cordeiro Pascal é um ato a favor do povo, assim como a morte de Jesus é um favor imerecido à humanidade. Quando se estabelecia a Páscoa entre o povo de Israel, Deus estava dizendo que Ele era a favor daquele povo, que Ele aceitava aquele sacrifício e perdoava os seus pecados. A mesma coisa Jesus fez ao nos livrar da morte, do pecado, ao nos livrar das nossas misérias e dos nossos vexames, nos fazendo participantes da sua aliança. É interessante falar de aliança agora relacionado com Jesus, porque nós estamos aliançados com Ele, nós participamos da sua aliança e nós sabemos que Deus constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas e nós co-herdeiro com Cristo. A Igreja do Senhor também participará da herança que o Senhor Jesus há de receber de seu Pai, o Senhor Deus. É lógico que a herança que o seu Pai dará a Jesus Cristo são todas as coisas, todos os reinos deste mundo, todos os poderes, tudo que nós vemos e conhecemos e também o que não conhecemos será dado a Jesus e por consequência disso, aquele que estiver aliançado com Ele dará também estas promessas. Este é o sentido deste concerto, este é o sentido desta Páscoa, este é o sentido da circuncisão. Aponta um caminho que percorre toda a Escritura. Agora esta Páscoa não deveria ser honrada somente de tempos em tempos, mas todo ano o povo deveria voltar-se e lembrar que a Páscoa do Senhor Jesus, ou melhor, que a Páscoa do Cordeiro Pascal era uma rememoração, algo que apontava o passado, mas ao mesmo tempo para o futuro. Que nós sejamos assim, aprendendo que esta Páscoa é o Senhor nos resgatando dos nossos pecados. Concluindo esta lição, meus irmãos, esse caminho que nós fizemos na nossa lição no dia de hoje é importante para dizer que somente pela fé é que se alcança as promessas de Deus e não por qualquer outro meio. A circuncisão, a aliança de Deus, não é um ato somente físico,
mas é um ato que nós recebemos pela fé. É um ato que nós fazemos em aliança com Deus. É um ato que fazemos em concordância com Ele. E nós só podemos fazer isso pela fé. A resposta à aliança de Deus não pode ser feita a não ser pela fé. É pela fé que nós cremos, é pela fé que nós vivemos. É como Jeremias disse lá no capítulo 31, as leis do Senhor estão impressas em nosso coração. Nós só conseguimos vivenciar isso pela fé. Aquele povo, respondendo com fé à aliança de Deus e obedecendo quanto à circuncisão, estavam aptos a entrar na terra prometida e herdar a sua promessa. Somente depois que aquele povo recebeu a aliança de Deus, recebeu a lei do Senhor, recebeu a marca da circuncisão, é que eles estavam aptos a entrar na terra prometida. Assim seremos nós, se quisermos entrar no reino celestial do Filho Jesus. Somente quando nós recebermos a sua aliança, uma aliança que não foi feita na carne, mas foi feita no seu infinito sangue, no seu poderoso sangue que nos limpou de todo pecado, nós só poderemos herdar a Jerusalém celestial a partir do momento de quando entrarmos em aliança com Ele e respondermos a sua aliança pela fé somente. Que nós sejamos assim, que nós sejamos participantes ativos desta aliança que o Senhor Jesus estabeleceu com o seu próprio sangue. Indo somente à conclusão, diz assim: os hebreus precisavam fazer a sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Assim também seremos nós, se permanecermos fiéis à promessa do Senhor, à sua aliança, nós poderemos herdar tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Muito bem, meus irmãos, encerrada esta lição, eu espero que em breve nós possamos nos ver, espero que em breve nós possamos nos reencontrar e todos possamos juntos estar na casa do Senhor, caminhando lado a lado. Não se esqueça que na semana que vem nós temos a lição de número 6, cujo título é O Encontro com Deus. Um verdadeiro encontro com o Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe em nome de Jesus e que a paz do nosso Senhor Jesus reine em cada coração.